Olá, eu sou Lucas Piubelli, Cake Designer, e a pedidos, hoje eu vou ensinar para vocês essa deliciosa receita de recheio de abacaxi, um recheio com creme de abacaxi. E para fazer essa receita, vocês vão precisar dos seguintes ingredientes: 100 gramas de açúcar refinado, uma colher de sopa de farinha de trigo, uma lata de leite condensado, 200 gramas de creme de leite, um abacaxi médio picado. Bem, para a receita então de hoje, nós vamos utilizar uma panela, vamos colocar o açúcar aqui na panela e vamos levar ao fogo até formar um caramelo, como se fosse um caramelo de pudim. São 100 gramas de açúcar, em média, tá? Se o abacaxi estiver bem azedinho, vocês podem utilizar um pouquinho mais, até 150 gramas. Então aqui 100 gramas, vamos levar aqui então ao fogo. Então aqui nós vamos fazer um caramelo, igual um caramelo de pudim, e depois disso vamos acrescentar o abacaxi, né? Esse abacaxi ele vai cozinhar no caramelo até secar, até ele ficar sem nenhuma calda. Aí depois que ele ficar sem nenhuma calda, assim que ele estiver bem sequinho, vou mostrar o ponto para vocês, aí nós vamos acrescentar o restante dos ingredientes. É importante cozinhar bem o abacaxi, não só ferver, porque isso vai influenciar na durabilidade do recheio. Tá? Se eu só fervento o abacaxi ou uso ele in natura sem cozinhar direito, ele acaba estragando, azedando rápido. Esse recheio ele serve para vocês colocarem em bolos também com pasta americana ou alguma torta também, sem problema nenhum. Tá? Então aqui nós vamos fazer o caramelo. Cuidado para não queimar o caramelo, porque se queima vai acabar ficando um pouco amargo. Né? E lembrando da dica que eu dei no início, se o abacaxi estiver muito azedinho, muito cítrico, você pode colocar um pouquinho mais de açúcar aqui, colocar 150 gramas de açúcar. Tem que tomar cuidado porque como nós temos o leite condensado depois, se eu coloco muito açúcar acaba ficando muito doce. Ó, aqui já está começando a derreter o nosso caramelo. Ó. Bem, se vocês tiverem sugestões de mais receitas, alguma receita que vocês querem aprender, as pessoas começaram a pedir receitas aqui no nosso canal, e aí por isso eu comecei a fazer algumas receitas de massas e de recheios. Então se você tiver alguma sugestão de alguma receita que quer aprender, então deixa aí nos comentários, que aí quem sabe a gente não vai fazer a próxima aula com uma receitinha que você está precisando aí, que está querendo aprender aí em casa. Ok? Olha, então aqui o caramelo já está quase pronto. Tem que tomar cuidado para não ficar muito escuro, porque se ficar muito escuro, ele fica com sabor de queimado. Tem que ficar na cor de guaraná. Aqui já está quase. Está bem? E aí agora nós vamos acrescentar o nosso abacaxi. Esse abacaxi agora vai ficar cozinhando. Nós não precisamos mexer ele direto, só de vez em quando, até ele secar toda essa calda que ele vai juntar aqui, ó. Né? Ele vai secar todo esse líquido que tem aqui, ó, do abacaxi. Ele vai secar, e aí quando ele secar, aí sim nós vamos continuar a nossa receita. Então eu vou deixar aqui no fogo e de vez em quando vou mexendo até secar totalmente a calda do abacaxi. Olha só, aqui já chegamos no ponto, ele fica assim, tá vendo, bem sequinho, com esse barulhinho que parece que está fritando. Aqui ó, o abacaxi, aí nós vamos agora tirar um pouquinho do fogo. Vou adicionar o leite condensado, a farinha de trigo, aí aqui eu vou mexer
já para diluir a farinha. E aqui, para quebrar um pouco do adocicado, nós vamos colocar uma caixinha de creme de leite. E agora vamos levar ao fogo novamente. E aqui vamos cozinhar até obter um creme. Aqui é rapidinho agora, o abacaxi já está cozido, né? E o ponto do recheio vai depender muito do que você vai fazer. Esse recheio ele serve para rechear, por exemplo, um pavê, serve para rechear bolos, serve, como eu falei, para bolos com pasta. Então, se eu quero um recheio para bolo com pasta, por exemplo, eu cozinho um pouquinho mais para ele ficar mais firme. Se eu quero para um pavê ou de repente uma sobremesa que você vai servir numa taça, você também pode utilizar esse creme e você só cozinha menos ele para não ficar tão grosso, né? Ficar mais cremoso, assim, enfim. A textura você vai esperar ferver, depois que ferver, você vai acompanhar a textura aqui para saber o que você vai fazer, saber a que ponto você vai deixar. Ele cozinha agora rápido, que o abacaxi já foi bem cozido antes. Quase pronto agora. Nós vamos deixar esfriar e depois vamos utilizar. Tá quase. Aqui, se vocês quiserem e gostarem, pode colocar um pouquinho, algumas especiarias também. Por exemplo, na hora que o abacaxi está cozinhando, colocar um pauzinho de canela, um anis estrelado. Lembrando que tem que tomar cuidado com o público para que público você vai fazer o recheio, porque tem pessoas que gostam de especiarias e pessoas que não gostam. Então, se tem dúvida, não sabe se a pessoa gosta, então vocês façam sem nada, como eu fiz aqui, sem nenhuma especiaria. Mas também é uma opção, tá? Para mudar um pouquinho o sabor, pode até colocar um pedacinho de fava de baunilha, que fica uma delícia também, tá? Para cozinhar junto com o abacaxi. Nosso recheio já está no ponto, olha, ele fica assim bem consistente, olha, cremoso. Olha só que delícia. Eu vou tirar ele do fogo. Então aqui já está pronto o nosso recheio de abacaxi, a nossa receita de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem mais receitas, nós temos um e-book aqui embaixo na descrição. Nós temos um e-book com 21 receitas de massas, recheios e coberturas de cupcakes que também servem para bolos. Então vocês podem aí clicar nesse link e baixar o e-book para vocês com as receitas de cupcakes, de massas, recheios e coberturas para cupcakes. Espero que vocês tenham gostado da receita. Como eu disse, aí embaixo coloquem também na descrição que receita que você quer, qual o recheio, creme ou massa, enfim, uma sugestão de receita para a gente ter numa próxima aula aqui. Quero agradecer por vocês estarem aqui novamente acompanhando o meu canal. Quem ainda não se inscreveu, se inscreva aqui, compartilhe o canal para a gente divulgar essas receitas para outras pessoas também. E até a nossa próxima aula.